Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por ter chegado por aqui. Eu sou Enilton Filho e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, de como interpretar as Escrituras. Na aula anterior, nós falamos sobre a origem e natureza da Bíblia e na aula de hoje nós vamos falar sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para nos dar uma ajuda aqui no canal. Você curte esse vídeo, aperta aí no botãozinho gostei, porque o YouTube vai entender que o vídeo é importante e ele vai recomendar para outras pessoas também estarem assistindo e nós vamos estar aí espalhando coisas boas através das redes sociais. O nosso estudo de hoje ele está dividido em alguns tópicos. Deixa eu apresentar para você os tópicos, a divisão do nosso estudo de hoje. No primeiro momento nós vamos estudar, está escrito, a frase que Jesus sempre pronunciou, Jesus e a lei, Jesus e todas as Escrituras, Jesus e a origem e história da Bíblia, os apóstolos e a Bíblia, e em seguida nós faremos então a conclusão da nossa aula de hoje, tá bom? O texto introdutório, creio que nós poderíamos começar com esse texto. Mateus capítulo 4, no verso 4, diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Infelizmente, nessa era pós-moderna que nós estamos vivendo, a Bíblia ela tem sido amplamente interpretada com a visão humanista, por lentes de uma filosofia um pouco que questiona tanto a sua inspiração quanto também a sua autoridade. Na verdade, a Bíblia ela é vista minimizada, apenas como um livro de ideias. Para alguns, a Bíblia é vista como um livro de pessoas que viveram numa época primitiva e que não tem muito a oferecer e não passa apenas de um livro de história. E olhando com esse filtro para a palavra de Deus, esse filtro humanista, esse filtro da filosofia, ao invés da Bíblia ser a visão de Deus acerca do homem, passou a ser a visão do homem acerca de Deus. Quando nós utilizamos esses filtros, essas maneiras filosóficas de interpretar a Bíblia nessa era pós-moderna. No entanto, nós como cristãos, herdeiros da Reforma Protestante, nós rejeitamos completamente essa maneira de interpretar a Bíblia, essa maneira de ver a Bíblia, Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver como Jesus interpretava as Escrituras, qual era a visão que Jesus tinha das Escrituras. Nós vamos ver como os discípulos interpretavam as Escrituras e nós vamos ver também qual a visão que os apóstolos tinham da Bíblia. Neste primeiro momento do nosso estudo, nós vamos analisar essa frase que Jesus proferiu, está escrito. É interessante notar que o batismo de Jesus, realizado por João Batista, ele marcou o início do seu ministério. E após esse evento, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E no deserto da Judéia, onde a sua condição humana, onde ele estava assim mais fraco em sua condição humana, foi um momento crucial, o momento em que Satanás se aproveitou dessa situação. Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 4, o verso 4, nós vamos perceber que a todo momento Jesus usou essa expressão está escrito. E a gente percebe que quando Jesus foi tentado pelo apetite, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, então, no início do seu ministério, depois que ele é batizado, Jesus ele passa a, então, enfatizar a autoridade da palavra, quando ele diz, está escrito. E nesse debate teológico entre Cristo e Satanás, Satanás também rebate dizendo, também está escrito. Mas a gente percebe que a forma que o inimigo estava usando a Bíblia era uma forma errada, equivocada e fora do contexto. Talvez você já até ouviu essa frase por aí, que diz que um texto fora do contexto se torna um grande pretexto. E era justamente o que o inimigo estava fazendo. Ele estava enfatizando as escrituras, contextos isolados, sem um devido contexto. E o que me choca muito nos dias em que nós estamos vivendo é que alguns líderes religiosos, algumas igrejas, têm interpretado a Bíblia ao seu bel prazer, dessa mesma forma, eliminando o contexto histórico, toda a ideia central do texto, sem analisar toda a perícope do texto, e ali então ficam levando ao seu bel prazer, fazendo manobras para deixar a Bíblia confortável à sua maneira de ver e ali o seu ponto de vista. E aqui nós vemos também que quando Jesus foi confrontado, dessa maneira, ele confirmou a autoridade das Escrituras. Quando Jesus foi tentado com os reinos e a glória desse mundo, Jesus respondeu em Mateus 4,10, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Então aqui, Jesus, ele nos lembrou de que a verdadeira adoração se centra em Deus, não em coisas, não em figuras públicas, em mais ninguém, mas apenas em Deus, o nosso verdadeiro Deus. E finalmente, quando nós chegamos na parte final da tentação de Jesus, nós vamos ver ele mais uma vez rebatendo. Quando Jesus foi tentado na questão do amor, a exibição e a presunção, ele finalmente respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você percebe que em todo momento do diálogo entre Cristo e Satanás, o próprio Cristo utilizava a expressão está escrito. Jesus ali estava enfatizando a autoridade do Antigo Testamento. E agora traz uma lição para a gente, porque algumas pessoas, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, alguns querem dizer que não, o Antigo Testamento não vale mais. A gente não precisa mais do Antigo Testamento. Nós estamos agora na época da graça. Você já ouviu isso daí, né? Na época da graça, e agora, portanto, para nós só vale o Novo Testamento. E aí há uma maneira da gente confrontar essa ideia. Porque se Cristo, estando ali, então, no Novo Testamento, ele usou referências e usou a Bíblia de sua época, que era o Antigo Testamento, que prova não temos também para usar o Antigo Testamento? Será que nós vamos minimizar o Antigo Testamento? Vamos descartar o Antigo Testamento? Ou nós vamos fazer igual a Cristo, enaltecer as Escrituras Sagradas, enaltecer o Antigo Testamento como autoridade, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, como o apóstolo Paulo ele mesmo disse. Somente a Bíblia, ela é o padrão da nossa fé e o padrão de toda a reforma. É a Bíblia e a Bíblia somente. Foi o método de defesa que Cristo utilizou. Você percebe que Cristo não se utilizou de filosofias, Jesus não se utilizou de nenhuma citação de filósofo de sua época, Jesus não utilizou nada a não ser a Bíblia, bem diferente do que nós estamos vendo hoje, né? As pessoas têm deixado de lado a palavra de Deus. Sabe que outro dia eu fui assistir um sermão e tinha mais citações de autores seculares do que até mesmo textos da própria Bíblia? As pessoas estão minimizando a autoridade da Bíblia e acrescentando a autoridade de homens, frases de efeito. E é até interessante que quando essas pessoas fazem essas citações, franzem os seus rostos, né, e falam, olha o que fulano disse, como se aquilo fosse algo, né, né?
mas aqui nós vemos que o Cristo, em seu ministério, quando ele estava iniciando o seu ministério, ele já começou com um poder potencializador, que foi o uso da palavra de Deus. Por que também não utilizarmos em nosso ministério a palavra de Deus e a palavra de Deus só como norma e regra e base de todas as reformas? Cristo, ele não utilizou nenhuma opinião pessoal, mesmo sendo Deus, mesmo ele sendo divino e humano ao mesmo tempo, ele não utilizou nenhuma opinião pessoal, ele se voltou para as Escrituras. Para Cristo, a palavra tinha maior autoridade e maior poder. As Escrituras para Jesus era a sua maior fonte de autoridade. Assim, o seu ministério, ele começou com um fundamento certo e continuou a se desenvolver na base e na confiabilidade das Escrituras Sagradas. A gente vê que Jesus, em toda a sua vida, ele sempre se voltou para o está escrito, para as Sagradas Escrituras. Lembra vocês quando com 12 anos de idade Jesus se perdeu dos seus pais? Depois acharam ele debatendo teologia, debatendo as Escrituras com doutores da lei? Então isso serve de lição para nós. Será que não está na hora da gente deixar de lado a visão humanista de querer interpretar as Escrituras? Será que não está na hora da gente enaltecer a palavra de Deus, nos livrar de filosofias coaching, nos livrar de filosofias de autoajuda, nos livrar dessas coisas que, em entrelinhas, elas nos separam de Deus com uma visão de que não está nos aproximando, mas ao mesmo tempo elas vão nos colocando longe de Deus. Esse é o momento para a gente se voltar para o está escrito. E agora, no fim deste primeiro momento, fica uma pergunta para nós. Como podemos ser tão dependentes da palavra de Deus e tão submissos a ela, de acordo com o exemplo de Jesus? Faça essa reflexão e escreva aí nos comentários como é que nós podemos ser tão dependentes da palavra de Deus e viver de acordo com o exemplo de Jesus. Então, nesse primeiro momento do nosso estudo, nós avaliamos essa frase de Jesus após o seu batismo e início do seu ministério, está escrito. Passando para o nosso segundo round aqui, a segunda parte do nosso estudo, Jesus e a lei. A lei de Deus, ela está intimamente ligada à autoridade da sua palavra. Nós vamos ver que Jesus, em Mateus 5, verso 17 a 20, Jesus ele confronta as autoridades da lei daquela época, aos intérpretes da lei daquela época. E olha o que Jesus diz em Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Sabe, meus queridos, alguns por aí têm a ideia de que a lei moral de Deus foi abolida. Nós acreditamos que existe a lei moral e a lei cerimonial. A lei de cerimônias, os sacrifícios, a circuncisão, essas cerimônias que eram utilizadas como pacto do povo de Deus na antiga aliança. Mas com a morte de Cristo na cruz, já não era mais necessário circuncisão. Com a morte de Cristo na cruz, Jesus deixou pregado as leis cerimoniais, não era mais preciso matar cordeirinhos, não era mais preciso fazer esses sacrifícios da tarde, esses trabalhos no santuário terrestre, porque o próprio Cristo, o Cordeiro Pascual, ele já tinha morrido como cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E agora nós temos a lei moral de Deus,
que está expressa e escrita com o próprio dedo de Deus nas tábuas dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, amor a Deus, e os 6 últimos, amor ao próximo. Quando Cristo conversava com os intérpretes da lei, Jesus falou para eles: um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para alguns, Jesus estava abolindo também até a lei moral, mas o que Jesus Cristo fez foi resumir a lei moral de Deus em 2 mandamentos, amor a Deus e também amor ao próximo. Porque se eu amo a Deus, eu não vou tomar o teu santo nome em vão. Se eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses e nem imagens de esculturas, porque eu amo Ele e é somente a Ele que eu vou cultuar. Se eu amo a Deus, eu vou separar um dia especial para que eu possa cultuá-lo. Se eu amo o meu próximo, eu vou não adulterar, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar. Cristo pega os 10 mandamentos e resume em 2, amor a Deus e amor ao próximo. E o que Cristo fez foi elevar ainda mais a lei moral em um patamar muito além do que os fariseus acreditavam, porque eles tinham minimizado por menores a lei, e agora Cristo eleva a um patamar muito mais alto do que eles consideravam. Então Cristo, quando enfatiza a lei e os profetas, Cristo apenas estava confirmando a autoridade das Escrituras, validando a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia de sua época. E a gente vê hoje, né, as pessoas distorcendo a palavra de Deus, fazendo horrores por aí, tudo em nome de Deus. Cristo apontava para as Escrituras como de autoridade inquestionável, e nós devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra de Deus, do Deus infinito, como o termo de toda polêmica e o fundamento de toda a fé. Está aí no livro Parábolas de Jesus, na página 39 e 40. Então aqui nós vimos, nesse segundo momento, que Jesus enfatizava as palavras da lei e de maneira nenhuma Jesus veio para revogar a lei e os profetas, e Jesus aqui não veio para revogar o Antigo Testamento, que era a Bíblia de sua época, mas ele veio para cumprir. Nesse momento nós vamos passar para o outro ponto do nosso estudo, que é Jesus e todas as Escrituras. Em Lucas, nós temos um texto muito curioso, Lucas 24, 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Após a morte de Cristo, seus seguidores eles ficaram confusos e com uma dúvida. Como assim? Como é que isso pôde acontecer? Como é que Jesus, poderoso, tinha um poder de fazer milagres, alimentar as pessoas, perdoar pecados, Jesus morrer assim, dessa forma? Isso virou uma confusão na cabeça daquelas pessoas e uma confusão maior na mente daqueles que achavam que Jesus, ele estabeleceria seu reino naquele momento. E as pessoas ficaram ali, né, um pouco consternadas, né, confusas. Mas Jesus ele se apresentou para algumas pessoas no caminho para Emaús. E ali Jesus, então, mais uma vez, ele vai transcrevendo, ele vai relatando o que as Escrituras já falavam sobre ele. As profecias messiânicas. Jesus estava explicando para eles que tudo aquilo deveria acontecer, era preciso que aquilo acontecesse para que o sacrifício, a sua redenção, fosse estendida para toda a humanidade. Jesus, mais uma vez, ele utiliza as Escrituras e, novamente, em Lucas 24, verso 44 e 45, ele fala: são estas palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. E dessa forma, Jesus ele estava consolando
os discípulos, confortando aqueles que estavam com a mente complexada, sem entender o que estava acontecendo. E à medida que fossem espalhar a mensagem do Evangelho, eles também deveriam expor as Escrituras para trazer compreensão e poder para os novos conversos em todo o mundo. Então, quando nós vamos ver em Mateus 28, na grande comissão, nós temos as palavras de Cristo, né? E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E então, vem a passagem-chave dessa mensagem, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que foi que Jesus ensinou para eles? Jesus ensinou para os seus discípulos e nos traz uma lição hoje, que todos os seus ensinamentos estão pautados pela Bíblia e pela Bíblia somente. Seus ensinamentos não estão pautados em filosofias, seus ensinamentos não estão pautados em textos humanos, mas apenas na palavra de Deus, na autoridade infalível que é a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando Jesus, na grande comissão, fala assim, ó, ensinando-os a guardar a tudo aquilo que eu vos ensino, Jesus, mais uma vez, estava mostrando o método dele. Qual foi o método de Cristo? Desde o seu início, né, podemos dizer até de vida, o estudo da palavra de Deus, a interpretação fiel das Escrituras Sagradas. E eu volto a te lembrar, para você não esquecer, nos tempos de Cristo, a Bíblia que Cristo tinha era o Antigo Testamento. Se Cristo utilizou o Antigo Testamento para firmar a autoridade nos seus ensinos, por que nós vamos descartar o Antigo Testamento hoje? Passando para o outro round aí do nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a origem e história da Bíblia. Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Então, assim, a origem da Bíblia se encontra em Deus. E, portanto, ela contém a autoridade suprema para todos os aspectos da nossa vida. Então, assim, Deus trabalhou ao longo da história para revelar sua vontade à humanidade. E isso só aconteceu por meio da palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 19, 4 e 5, Jesus citou escrito por Moisés, mas ele se referiu a essa passagem da seguinte maneira, olha, e disse, né, por esta causa deixará o homem pai e mãe. Em vez de Jesus dizer assim, olha, as Escrituras dizem, Jesus declarou, o Criador desde os princípios os fez homem e mulher. Então, desse modo, essa forma de Jesus apresentar as Escrituras Sagradas, ele estava atribuindo aquela palavra escrita a Moisés, ele estava atribuindo isso a Deus. Então, assim, Deus é considerado o autor dessa declaração, quando Jesus pronunciou Mateus 19, 4 e 5. Talvez fique uma confusão. O que você quis dizer com isso? Quando Jesus está citando algumas partes das Escrituras, muitas das vezes ele não diz assim, as Escrituras dizem, como foi no debate com Satanás. Às vezes ele cita a Escritura, atribui a palavra como se fosse o próprio Deus falando, e às vezes nem citando o autor, entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar e que o nosso guia de estudos aqui ele vem falando. Então Deus é considerado o autor dessa declaração, mesmo que ela tenha sido escrita por Moisés. Moisés escreveu essa parte que Jesus citou, né? Quando ele fala lá em Gênesis, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Então, assim, quando Cristo fala isso, ele está atribuindo a fala de Deus, como se viesse diretamente de Deus, uma vez que tenha sido escrito por Moisés. Então, se você for fazer uma análise rebuscada, eu vou deixar aqui alguns textos para vocês, ó. Mateus capítulo 12, o verso 3 e 4, Marcos 10, 6 a 8, Lucas 4, 25 a 27, Lucas 11, 51 e Mateus 24, 38. Então,
quando você vai fazer uma análise, uma pesquisa, você vai ver a forma como Jesus ele tratava as pessoas e os eventos históricos que aconteceram nas Escrituras. E você vai ver que como Jesus ele tratava essas verdades como sendo verdades históricas e a visão de mundo de Jesus estava fundamentada nas palavras. Jesus tratava constantemente pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento como uma verdade histórica. Ele se referiu a Gênesis 1 e 2, né, a Abel, e em Gênesis 4, a Davi comendo pães na proposição, e a Elias, e entre outras figuras históricas. Jesus ele era um grande conhecedor das Escrituras, né? Lembram vocês quando Jesus estava falando ali dos últimos dias? Ele também usou referências falando sobre Noé. Então, assim, Jesus ele pegava os exemplos do Antigo Testamento, aplicavam para o seu presente e também aplicavam para o futuro, como foi o caso aqui, né, de Noé, quando ele falou assim, né, também acontecerá nos últimos dias, como aconteceu nos tempos de Noé, o povo casava, se dava-se em casamento. Então Jesus estava sempre, constantemente, enaltecendo, citando e confirmando a autoridade das Escrituras. Nós já estamos caminhando para o fim da aula de hoje e nós estamos vendo agora os apóstolos e a Bíblia. Os escritores do Novo Testamento, eles abordavam a Bíblia da mesma forma que Jesus fazia. Em matéria de doutrina, ética, cumprimento profético, o Antigo Testamento era para eles a palavra de autoridade de Deus. Então, nada do que esses homens disseram ou fizeram desfazia da autenticidade de qualquer parte da Bíblia. Isso tem que ficar bem claro para nós aqui. Então, da mesma forma, nós hoje, nós não temos autoridade para mudar nada do que está escrito. Nós não temos autoridade, não nos foi dada autoridade para fazer isso. As pessoas dizem, né? Nós temos agora aqui uma nova interpretação dessa parte. Não, isso não existe. Não tem nova interpretação, é uma só, é o que está escrito. E contra isso a gente não tem que falar nada. Então é como eu disse no início, as pessoas estão se moldando, querem moldar a Bíblia ao seu estilo de vida. E não funciona assim. Para você dar uma olhada aí, em Atos 4, 24 a 26, em Atos 13, 32 a 36, em Romanos 9, 17 e em Gálatas 3, 8, nós vamos ver que os apóstolos entendiam a palavra de Deus como sendo a autoridade. E para eles, a palavra de Deus era a autoridade suprema. E eu volto a bater nessa tecla mais uma vez. E qual era a Bíblia que eles tinham na época deles? É o Antigo Testamento. Você está conseguindo entender aonde eu quero chegar? Eu quero explicar para você, eu quero que você entenda que nós hoje, nós não temos motivo nenhum para desfazer e ser seletivos nas partes que nos agradam e não nos agradam na Bíblia, né? Como eu já citei numa aula, né? Eu vou repetir aqui, a pessoa fala assim, nossa, eu gostei disso aqui, isso aqui é para mim. Não, eu não gostei disso aqui é para aquele tempo. Gente, toda a Escritura foi inspirada, né? Útil para repreensão, ensino, correção na justiça. O apóstolo Paulo falou isso para o jovem Timóteo. Então é na sua totalidade. Em Atos 4, vocês vão perceber que pouco antes deles receberem a plenitude do Espírito Santo, eles estavam louvando a Deus pelo livramento de Pedro e João. Eles estavam reconhecendo que as palavras de Davi eram as palavras de Deus. Então, para eles tinham assim, na verdade, né, se a gente for reparar, os escritores do Novo Testamento, eles confiavam uniformemente no Antigo Testamento como a palavra de Deus. É interessante que aqui no nosso guia de estudo diz que um estudioso compilou uma lista de mais ou menos 2.688 referências específicas, sendo que 400 são de Isaías e 370 são de Salmos, 220 de Êxodo e assim por diante. Se nós adicionássemos a
a esta lista, alusões a temas, né, e ideias, o número com certeza ele iria aumentar muito. Os livros estão repletos de referência do Antigo Testamento. Então, assim, se você for fazer uma análise, um estudo bem, passar um pente fino no Novo Testamento, você vai perceber que há muitas menções dos discípulos de Jesus e de outras pessoas, eles sempre mencionando o Antigo Testamento, uma vez que para eles era a palavra de Deus, era a Bíblia que eles tinham na época e era a fonte de autoridade inesgotável, inabalável, né, que eles tinham. E quando você estuda, você vai ver frequentemente ali nos evangelhos, principalmente, o apóstolo Paulo também, ele falando, né, está escrito, não foi só Jesus que utilizou o está escrito, mas os discípulos também utilizaram. Aqui eu tenho uma lista de textos aqui, ó. Mateus 2, 5, Marcos 1, 2, Marcos 7, 6, Lucas 2, 23, Lucas 3, verso 4, Romanos 3, verso 4, Romanos 8, 36, Romanos 9, 36, 1 Coríntios 1, 19, Gálatas 4, 27 e 1 Pedro 1, 16. E aí tem muito mais, a lista é muito grande, né, do está escrito, e ele sempre falando, enfatizando o Antigo Testamento, ele sempre colocando-a como autoridade, pois o Antigo Testamento era a Bíblia que eles tinham em sua época. Fica agora alguns textos para nós fazermos algumas considerações finais, né? Acompanhe comigo a leitura desses textos. Os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo que o próprio Deus. E em vez de firmar seus pés no fundamento inabalável e pôr tudo à prova da palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza, e se essa palavra não concorda com suas ideias científicas, ela não é descartada como indigna de crédito. Tem outra citação muito curiosa, diz assim: o que mais bem se acham familiarizados com a palavra, com a sabedoria e o propósito de Deus, da maneira como foram reveladas em sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental e podem tornar-se obreiros eficientes com o grande educador Jesus Cristo. Ele deu ao seu servo, ele deu ao seu povo as palavras. Ele deu ao seu povo as palavras da verdade e todos são convidados a desempenhar uma parte em torná-las conhecidas ao mundo. Não há santificação à parte da verdade. A palavra, quão essencial, portanto, que ela seja compreendida por todos. E é por isso que essa série de estudos ela existe. Como você interpretar as Escrituras. Percebam, meus queridos, que nessa série nós estamos usando apenas um guia de estudos, como eu falei já na introdução da nossa série, e nós estamos usando a Bíblia. E nós estamos na Bíblia vendo os métodos que Cristo utilizava, que os discípulos utilizavam, né? É triste ver que alguns querem passar a Bíblia no rolo compressor da filosofia. É triste ver que alguns líderes querem passar a Bíblia na peneira das ideologias políticas. Alguns querem interpretar a Bíblia tendo como ponto de partida as ideias marxistas, as ideias revolucionárias. E é tão assim conflitante, porque para essas pessoas eles são seletivos. Eles escolhem apenas aquilo que eles acham que estão alinhados à causa revolucionária, à luta de classes e tudo mais. Quando se pega a Bíblia para interpretá-la no viés marxista, alguns querem achar que Jesus foi comunista, que Jesus ele era adepto da revolução, que ele era adepto da luta de classes, e aí vai. Mas quando você percebe, você faz um estudo, você percebe que a solução do homem, a solução do problema do pecado nunca foi uma luta de classes e nunca foi ideologias humanas e filosofias humanas, mas sim a solução para o homem caído se chama Jesus Cristo. Não está em filosofia marxista, não está no socialismo, não está no capitalismo,
não está nesses ismos criados pelo ser humano, mas está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. A palavra de Deus, ela deve ser interpretada por ela mesma. Ela mesma tem os parâmetros que nós precisamos para ser a sua própria intérprete. É curioso a gente ver por aí mundo afora movimentos ideológicos que tentam adaptar as escrituras ao seu ponto de vista, ao seu modo de ver. Alguns movimentos ideológicos que fazem manobras para minimizar o assim diz o Senhor e enfatizar a revolução, a luta de classes, a luta de direitos de todo tipo que você possa imaginar. E alguns querem utilizar até a palavra de Deus como pressuposto, como base para essas ideias errôneas e essas filosofias, posso dizer até então, satânicas, que minimizam até o próprio Deus, né? Eles querem pegar a palavra de Deus, utilizá-la ao seu bel prazer e, com abordagem crítica, cética, querem fazer valer os seus pressupostos e querem fazer valer as suas ideias. Mas a solução do problema, a solução da humanidade está em Cristo Jesus e o caminho para o qual nós vamos conhecê-lo está aqui, a sua palavra, a Bíblia, que é a fonte inesgotável de verdade. E só existe uma verdade. A verdade nas Escrituras ela é absoluta e uma só, que é Jesus Cristo. Pois Ele mesmo pronunciou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo, Ele é a nossa maior fonte de verdade. Ele é a nossa luz, é o nosso protetor, o nosso mantenedor. E somente o conheceremos e seguiremos e faremos a sua vontade dentro dos parâmetros estabelecidos pelo assim diz o Senhor, pela sua palavra, por sua palavra. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, se você tem algum problema com a palavra de Deus, em talvez aceitar ou não algum texto ou outro, peça a Deus, ore com sabedoria, peça iluminação ao Espírito Santo. Eu já falei sobre a iluminação nas aulas passadas. Deus revelou sua palavra, Deus inspirou os escritores para que eles pudessem escrever as Escrituras, mas Deus hoje nos dá a iluminação. Se de repente você se deparar com um texto que vai contra o seu ego, contra as suas vontades, contra as suas ideologias, peça ao Senhor que rasgue do seu coração, tire do seu coração essas ideologias satânicas, ideologias errôneas, ideologias que colocam o homem como centro da solução dos problemas, essas ideologias que colocam o homem como a solução, né? Um bom comportamento como a solução, uma luta de classes como a solução. Não. A solução dos nossos problemas está em uma pessoa só. É Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, a quem nós amamos e a quem nós devemos seguir. O título da nossa próxima aula é A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Fique com Deus, um forte abraço para você e toda a sua família e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.